não basta saber que Jesus é a porta. Você precisa crer nele, confiar completamente que Jesus é o único Salvador. Ele é o enviado de Deus para resolver o problema do nosso pecado. Isso mesmo, todos nós somos pecadores e estávamos condenados ao castigo eterno por causa dos nossos pecados, porque os nossos pecados causaram separação entre nós e o nosso Deus. Pecado é desobediência contra Deus. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Como eu disse, pecado é desobediência contra Deus. Por exemplo, mentir, roubar, falar nomes feios. Mas você sabe qual é o pecado que leva as pessoas para o inferno? Sabe qual é? É a rejeição ao Salvador. Se você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, então você não poderá ir para o céu. Sabe por quê? Porque quando você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, você está dizendo que não quer ser perdoado. Porque, como nós lemos, Jesus é a porta. Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos chegar a Deus. Mas Deus, que nos ama tanto, continua dando às pessoas a oportunidade de entrar pela porta que é o Senhor Jesus. Em João 3:16, nós lemos um versículo que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Onde você está? Você está no mundo. Mas não basta saber que Jesus é a porta. Mas não basta saber que Jesus é a porta. Mas não basta saber que Jesus é a porta. Mas não basta saber que Jesus é a porta. Você precisa crer nele. Você precisa crer nele. Você precisa crer nele. Você precisa crer nele. Confiar completamente que Jesus é o único Salvador. 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 Ele é o enviado de Deus para resolver o problema do nosso pecado. Ele é o enviado de Deus para resolver o problema do nosso pecado. Ele é o enviado de Deus para resolver o problema do nosso pecado. Ele é o enviado de Deus para resolver o problema do nosso pecado. Isso mesmo, todos nós somos pecadores. 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 E estávamos condenados ao castigo eterno. E estávamos condenados ao castigo eterno. E estávamos condenados ao castigo eterno. E estávamos condenados ao castigo eterno por causa dos nossos pecados. 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 Porque os nossos pecados causaram separação entre nós e o nosso Deus. Porque os nossos pecados causaram separação entre nós e o nosso Deus. Porque os nossos pecados causaram separação entre nós e o nosso Deus. Porque os nossos pecados causaram separação entre nós e o nosso Deus. Pecado
é desobediência contra Deus. Pecado é desobediência contra Deus. Pecado é desobediência contra Deus. Pecado é desobediência contra Deus. Em Romanos 6:23 diz assim. 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 Porque o salário do pecado é a morte. 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 Como eu disse, pecado é desobediência contra Deus. 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 Por exemplo, mentir, roubar, falar nomes feios. 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 Mas você sabe qual é o pecado que leva as pessoas para o inferno? Mas você sabe qual é o pecado que leva as pessoas para o inferno? Mas você sabe qual é o pecado que leva as pessoas para o inferno? Mas você sabe qual é o pecado que leva as pessoas para o inferno? Sabe qual é? É a rejeição ao Salvador. 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 Se você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, se você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, se você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, se você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, então você não poderá ir para o céu. Então, você não poderá ir para o céu. Então, você não poderá ir para o céu. Então, você não poderá ir para o céu. Sabe por quê? Porque quando você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, sabe por quê? Porque quando você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, sabe por quê? Porque quando você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, sabe por quê? Porque quando você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, você está dizendo que não quer ser perdoado. 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 Porque como nós lemos, Jesus é a porta. 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 Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos chegar a Deus. Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos chegar a Deus. Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos chegar a Deus. Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos chegar a Deus. Mas Deus, que nos ama tanto, continua dando às pessoas. Mas Deus, que nos ama tanto, continua dando às pessoas. Mas Deus, que nos ama tanto, continua dando às pessoas. Mas Deus, que nos ama tanto, continua dando às pessoas
a oportunidade de entrar pela porta que é o Senhor Jesus. A oportunidade de entrar pela porta que é o Senhor Jesus. A oportunidade de entrar pela porta que é o Senhor Jesus. A oportunidade de entrar pela porta que é o Senhor Jesus. Em João 3:16, nós lemos um versículo que diz assim. Em João 3:16, nós lemos um versículo que diz assim. Em João 3:16, nós lemos um versículo que diz assim. Em João 3:16, nós lemos um versículo que diz assim. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. 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 Onde você está? Você está no mundo. 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 Mas não basta saber que Jesus é a porta. Você precisa crer nele, confiar completamente que Jesus é o único Salvador. Ele é o enviado de Deus para resolver o problema do nosso pecado. Isso mesmo, todos nós somos pecadores e estávamos condenados ao castigo eterno por causa dos nossos pecados, porque os nossos pecados causaram separação entre nós e o nosso Deus. Pecado é desobediência contra Deus. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Como eu disse, pecado é desobediência contra Deus. Por exemplo, mentir, roubar, falar nomes feios. Mas você sabe qual é o pecado que leva as pessoas para o inferno? Sabe qual é? É a rejeição ao Salvador. Se você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, então você não poderá ir para o céu. Sabe por quê? Porque quando você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, você está dizendo que não quer ser perdoado. Porque, como nós lemos, Jesus é a porta. Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos chegar a Deus. Mas Deus, que nos ama tanto, continua dando às pessoas a oportunidade de entrar pela porta que é o Senhor Jesus. Em João 3:16, nós lemos um versículo que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Onde você está? Você está no mundo.